Eu preciso começar esse vídeo sendo bem direto com você. Durante anos, muita gente acreditou em conselhos que parecem corretos, mas que fazem o carro envelhecer mais rápido. Concessionárias e até algumas montadoras repetem recomendações que parecem cuidado, mas muitas vezes só garantem que o carro dure até o fim da garantia. Depois disso começam os problemas: barulho estranho, luz no painel e visitas frequentes ao mecânico. E é por isso que muitos carros no Brasil mal passam dos 100 mil quilômetros sem dor de cabeça. Só que a realidade pode ser bem diferente. Modelos como Toyota Corolla, Honda Civic, Chevrolet Onix e Hyundai HB20 têm mecânica forte para rodar 300 mil quilômetros ou mais quando recebem os cuidados certos. Hoje eu vou mostrar 17 hábitos simples que podem aumentar muito a vida do seu carro. São detalhes que muitos mecânicos conhecem, mas quase ninguém explica direito. E fica comigo até o final porque a última dica leva um segundo, mas pode evitar um gasto enorme em manutenção. Agora deixa eu te contar um erro muito comum que pode encurtar a vida do motor sem você perceber: confiar totalmente no intervalo de troca de óleo do manual. Muita gente segue a recomendação de trocar a cada 10 ou até 15 mil quilômetros achando que está fazendo tudo certo. Só que quando alguns mecânicos abrem motores que seguiram exatamente esse prazo, o cenário lá dentro costuma ser bem feio. Já apareceu motor com óleo tão velho que virou uma borra grossa e escura grudada nas peças internas. Pistões sujos, comando de válvulas marcado e canais de lubrificação parcialmente entupidos. Isso acontece porque o óleo perde suas propriedades muito antes do que muita gente imagina. E no Brasil o motor sofre ainda mais. Trânsito parado, trajetos curtos e calor forte fazem o óleo se degradar mais rápido. Por isso muitos mecânicos seguem uma regra simples: óleo mineral até 5 mil quilômetros e óleo sintético entre 7 e 8 mil quilômetros. Pode parecer um gasto a mais agora, mas ainda é muito mais barato do que enfrentar uma retífica de motor depois. Agora presta atenção em um hábito que muita gente faz todos os dias achando que está cuidando do carro, mas pode estar prejudicando o motor. Tem motorista que liga o carro de manhã e deixa ele parado por 10 ou 15 minutos esquentando. Parece inteligente, mas na prática isso pode acelerar o desgaste interno. Em oficinas, quando alguns motores são desmontados depois de anos desse costume, aparece um problema curioso: o óleo sai muito fino e escuro, quase como água suja. Isso acontece porque parte do combustível que não queimou acaba se misturando ao óleo enquanto o carro fica parado em marcha lenta. O que muita gente não sabe é que, depois de cerca de 30 segundos com o motor ligado, parte desse combustível pode escorrer pelas paredes do cilindro e reduzir a proteção do óleo nas peças internas. Se você quer que carros conhecidos pela durabilidade, como Toyota Corolla, Honda Civic, Chevrolet Onix ou Hyundai HB20, rodem 300 mil quilômetros ou mais, faça algo simples: ligue o carro, espere 30 segundos e comece a dirigir com calma nos primeiros minutos. Presta atenção em um hábito pequeno que muita gente faz no posto sem perceber o problema que isso pode causar. Sabe quando a bomba de combustível desarma e a pessoa insiste em apertar mais uma vez para completar o tanque? Parece inofensivo, mas esse costume pode prejudicar o sistema de vapores do carro. Quando o tanque enche, ele precisa de um pequeno espaço de ar para que os vapores sejam direcionados ao sistema de evaporação. Esse sistema usa peças como o canister de carvão ativado para armazenar vapores do combustível. Quando alguém insiste em colocar mais combustível depois do primeiro clique da bomba, o líquido pode entrar em locais onde deveria existir apenas vapor. Com o tempo isso pode encharcar o canister e causar falhas no sistema. Em carros vendidos no Brasil, como Toyota Corolla, Chevrolet Onix, Hyundai HB20 ou Honda Civic, a troca dessas peças pode custar entre R$ 1.500 e R$ 4.000. Por isso a regra é simples: quando a bomba desarmar pela primeira vez, pare de abastecer. Esse pequeno cuidado ajuda a evitar gastos desnecessários. Agora vamos falar de uma das peças mais caras do carro e que muita gente simplesmente ignora: a transmissão. A maioria dos motoristas só lembra do câmbio quando começam os trancos, as trocas estranhas ou aquela sensação de que o carro está patinando. Quando isso acontece, normalmente o desgaste já está avançado e o conserto pode ficar muito caro. Diferente do óleo do motor, o fluido da transmissão trabalha fechado dentro do sistema por anos. Enquanto o carro roda, esse óleo vai perdendo qualidade aos poucos. O problema é que ele quase sempre continua com aparência normal, muitas vezes ainda vermelho e sem cheiro forte. Só que por dentro já pode estar cheio de pó das embreagens internas, pequenas partículas de metal e resíduos que circulam pelas engrenagens. Por isso muitos mecânicos experientes recomendam uma manutenção preventiva simples:
Substituir parte do fluido da transmissão por volta de 60 mil quilômetros ou cerca de 5 anos, o que vier primeiro. Em alguns modelos híbridos esse intervalo pode chegar perto de 90 mil quilômetros, mas não é algo para arriscar. Outro detalhe importante é usar sempre o fluido correto indicado pela fabricante. Em carros comuns no Brasil, como Toyota Corolla, Honda Civic, Chevrolet Cruze ou Hyundai Creta, cada transmissão foi projetada para um tipo específico de óleo. Usar o fluido errado pode reduzir bastante a vida útil do câmbio e aumentar muito o custo de manutenção no futuro. Agora vamos falar de um hábito de direção que parece pequeno, mas faz diferença na vida dos freios. Muita gente dirige como se cada semáforo fosse linha de chegada. Acelera até o último momento e depois pisa forte no freio. Isso não tem nada de esportivo. Na prática, só aumenta o desgaste do sistema de frenagem. Cada frenagem brusca gera picos de temperatura nos discos de freio. Esse calor repetido pode empenar discos e desgastar pastilhas rapidamente. O resultado aparece na oficina: troca de peças muito antes do esperado. Existe um jeito simples de evitar isso. Em vez de acelerar até perto do sinal, comece a tirar o pé do acelerador com antecedência. Deixe o carro reduzir a velocidade naturalmente e use o freio motor quando estiver descendo uma ladeira. Esse pequeno ajuste pode aumentar bastante a vida útil das pastilhas e discos. E quando chegar a hora da troca, vale investir em peças de qualidade para manter a frenagem segura. Agora vamos falar de algo que destrói motores muito mais rápido do que muita gente imagina: superaquecimento. Motores modernos usam muito alumínio, principalmente no cabeçote. Esse material é leve, mas também é sensível ao calor extremo. Quando a temperatura sobe demais, o cabeçote pode deformar e aí começam dos reparos mais caros do carro. Basta um único episódio de superaquecimento para causar estragos sérios. Em oficinas é comum ver carros que rodaram poucos minutos com a temperatura no limite e acabaram com junta do cabeçote danificada. Em muitos casos, o reparo pode passar de 8 a 15 mil reais, dependendo do modelo. Por isso existe uma regra simples: se o marcador de temperatura subir demais ou entrar na área vermelha, pare o carro imediatamente e desligue o motor. A melhor forma de evitar esse problema é manutenção preventiva. O líquido de arrefecimento precisa ser substituído entre 3 e 5 anos, dependendo do tipo utilizado. Misturar cores ou tipos diferentes pode provocar corrosão no radiador e nas mangueiras. Com o sistema funcionando corretamente, o motor mantém a temperatura ideal por muitos anos. Agora presta atenção em um sinal que muita gente ignora até virar um problema sério: o nível do líquido de arrefecimento baixando toda semana. Se você precisa completar o reservatório com frequência, isso não é manutenção normal. Na maioria das vezes é um vazamento começando em algum ponto do sistema. O líquido de arrefecimento praticamente não evapora em condições normais. Então, se o nível está caindo, significa que ele está escapando por algum lugar. Pode ser uma mangueira ressecada, um radiador com microfissura, a bomba d'água começando a falhar ou até uma pequena fuga na junta do cabeçote. Alguns vazamentos são difíceis de perceber porque só aparecem quando o sistema está quente ou sob pressão. Às vezes o líquido vaza devagar, evapora no motor e o motorista nem vê mancha no chão. Em outros casos, pode aparecer cheiro adocicado ou umidade dentro do carro quando o radiador do ar quente começa a falhar. Por isso, oficinas utilizam um teste simples de pressão no sistema de arrefecimento. Com o motor frio, o sistema é pressurizado e qualquer queda de pressão indica onde está o problema. Detectar esse tipo de falha cedo pode evitar danos maiores no motor e manter o sistema funcionando corretamente por muito mais tempo. Agora vamos falar de um erro comum que muita gente comete sem perceber: usar o carro como se fosse um caminhão de carga. SUVs e crossovers são resistentes, mas não foram projetados para carregar peso excessivo o tempo todo. Cada quilo extra dentro do carro aumenta o esforço sobre a suspensão e os pneus. Para ter uma ideia, quando o carro freia com força, o peso transportado gera uma pressão maior sobre os componentes. Em oficinas é comum encontrar amortecedores estourados e molas cansadas em carros que passaram meses rodando sempre sobrecarregados. Um exemplo acontece quando alguém enche o porta-malas com ferramentas ou equipamentos pesados durante semanas. O resultado aparece depois de pouco tempo: suspensão traseira mais baixa e pneus desgastando de forma irregular. Dependendo do carro, um reparo de suspensão pode ultrapassar 2 a 4 mil reais, sem contar pneus novos. Todo veículo tem um limite de carga indicado pelo fabricante. Essa informação geralmente fica em uma etiqueta na porta do motorista.
Para preservar a suspensão e manter o carro seguro por muitos anos, o melhor hábito é simples: evitar carregar peso desnecessário e respeitar o limite recomendado. Agora presta atenção em um detalhe que muita gente ignora até virar um problema caro: barulhos estranhos no carro. Estalo, chiado, rangido, aquele toque-toque vindo da suspensão ou um assobio do motor. Se o carro começa a fazer barulho diferente, não adianta aumentar o volume do rádio e fingir que não ouviu. Muitas vezes, esse som é o primeiro aviso de que alguma peça está começando a falhar. Mecânicos veem isso com frequência. Um simples chiado de correia, que poderia ser resolvido com uma peça barata, pode acabar forçando o alternador ou outros componentes. Da mesma forma, um pequeno estalo na roda pode indicar desgaste em uma junta homocinética ou em algum componente da suspensão. O problema é que muitos motoristas continuam rodando por semanas sem investigar o barulho. Quando finalmente levam o carro à oficina, o desgaste já afetou outras peças e o reparo fica muito mais caro. A forma inteligente de lidar com isso é simples. Quando surgir um som diferente, observe quando ele aparece. Acontece com o carro frio ou quente? Surge ao passar em buracos, acelerar ou frear? Essas pistas ajudam o mecânico a encontrar o problema rapidamente. Agora vamos falar de um hábito que muita gente com carro manual faz sem perceber: deixar o pé apoiado no pedal da embreagem. Parece inofensivo, mas esse costume pode reduzir a vida útil do sistema. Mesmo uma leve pressão no pedal já é suficiente para manter a embreagem parcialmente acionada. Quando isso acontece, o disco trabalha em atrito constante com o volante do motor. Esse atrito gera calor e desgaste contínuo. Com o tempo, o disco perde material e as trocas de marcha começam a ficar irregulares. Em oficinas é comum ver embreagens que poderiam durar mais de 120 mil quilômetros sendo substituídas bem antes por causa desse hábito. A forma correta de dirigir um carro manual é manter o pé fora do pedal da embreagem sempre que não estiver trocando de marcha. Em paradas mais longas, como no semáforo, o ideal é colocar o câmbio em ponto morto em vez de segurar o carro com a embreagem pressionada. Em subidas, outra dica é usar o freio de mão para segurar o carro, em vez de manter o pedal da embreagem no meio do curso. Agora vamos falar de um hábito que muita gente tem por causa do preço do combustível: rodar sempre com o tanque quase vazio. Parece apenas uma forma de economizar, mas isso pode prejudicar um componente importante do carro: a bomba de combustível. A bomba fica dentro do tanque e usa o próprio combustível para se manter resfriada e lubrificada. Quando o nível de gasolina ou etanol fica muito baixo, a bomba começa a trabalhar com menos combustível ao redor. Isso aumenta a temperatura da peça e acelera o desgaste interno. Com o tempo, esse esforço extra pode reduzir bastante a vida útil da bomba. Em muitos carros populares no Brasil, como Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Toyota Corolla ou Volkswagen Polo, a substituição da bomba de combustível pode custar entre R$800 e R$2.000, dependendo do modelo e da mão de obra. Outro detalhe é que, com o tanque muito vazio, a bomba pode puxar impurezas que se acumulam no fundo do tanque ao longo do tempo. Esses resíduos acabam passando pelo sistema e podem prejudicar filtro e injetores. Por isso, muitos mecânicos recomendam uma regra simples: sempre que possível, manter pelo menos um quarto do tanque de combustível. Não é sobre andar sempre com o tanque cheio, mas sim evitar que o sistema de alimentação trabalhe em condições inadequadas. Agora vamos falar de uma peça pequena que muita gente esquece, mas que tem um papel enorme no funcionamento do motor: as velas de ignição. Elas são baratas, mas o motor que depende delas não é. Quando as velas começam a se desgastar, a faísca que deveria queimar o combustível perde força, e isso afeta todo o funcionamento do motor. Em oficinas é comum encontrar velas tão gastas que quase não produzem faísca. O eletrodo fica desgastado e a combustão começa a falhar. Isso pode causar dificuldade na partida, marcha lenta irregular, aumento no consumo de combustível e até danos em componentes como bobinas de ignição e catalisador. Muitos motoristas acreditam que velas modernas de irídio duram mais de 100 mil quilômetros sem qualquer atenção. Na prática, principalmente em carros com injeção direta, o ideal é começar a verificar o estado delas por volta dos 60 mil quilômetros. Usar velas de boa qualidade também faz diferença. Marcas conhecidas como NGK, Denso e Bosch produzem modelos confiáveis usados por diversas montadoras. Em carros populares no Brasil, como Toyota Corolla, Honda Civic, Nissan Sentra ou Chevrolet Cruze, velas de qualidade ajudam a manter a combustão eficiente e o motor funcionando de forma suave por muito mais tempo.
Agora vamos falar de uma peça que quase ninguém lembra até começar a causar vibração no carro: os coxins do motor. Eles são responsáveis por segurar o motor no lugar e absorver as vibrações naturais do funcionamento. Quando esses suportes começam a se desgastar ou rachar, o motor passa a se movimentar mais do que deveria. No começo, os sinais são discretos. Pode surgir um pequeno tranco ao engatar a marcha, uma vibração no volante quando o carro está parado ou um movimento mais forte do motor durante acelerações. Muitos motoristas acham que é algo normal e continuam rodando assim por semanas ou meses. O problema é que, quando um coxim se rompe completamente, o motor pode se mover demais dentro do cofre. Isso acaba forçando outros componentes, como escapamento, semi-eixos e até suportes da transmissão. Com o tempo, esse esforço extra pode gerar danos em várias partes do carro. Existe uma forma simples de perceber se algo não está certo. Com o carro parado, pé no freio e o câmbio engatado, uma leve aceleração pode mostrar se o motor se movimenta de forma exagerada. Um pequeno movimento é normal, mas se o motor inclina demais, pode ser sinal de coxim desgastado. Substituir o suporte no começo costuma ser um reparo simples. Ignorar o problema pode acabar causando danos maiores no conjunto do motor e da transmissão. Agora vamos falar de um cuidado simples que muita gente esquece: limpar a parte de baixo do carro. Lavar só a pintura deixa o veículo bonito por fora, mas ignorar o assoalho e a suspensão pode acelerar o desgaste de peças importantes. Com o tempo, sujeira, barro e resíduos da estrada ficam acumulados na parte inferior do carro. Essa mistura segura umidade e começa a atacar componentes metálicos como braços de suspensão, suportes, parafusos e até linhas de freio. Em oficinas, não é raro encontrar carros aparentemente bem cuidados por fora, mas com sinais de corrosão por baixo. Mangueiras metálicas enfraquecidas, suportes enferrujados e partes da suspensão comprometidas. Por isso, muitos especialistas recomendam lavar também o assoalho do carro regularmente. Um jato de água na parte inferior ajuda a remover sujeira acumulada e reduzir a umidade. Postos de lavagem que possuem limpeza de chassi ou até uma mangueira de alta pressão já resolvem grande parte do problema. Esse cuidado ajuda a preservar a estrutura e várias peças que trabalham debaixo do carro. Agora vamos falar de um momento que muita gente já viveu. Você leva o carro para uma troca de óleo e, de repente, aparece uma lista grande de reparos urgentes. Quando percebe, o orçamento já passou de milhares de reais e você sai da oficina preocupado achando que o carro está prestes a quebrar. A realidade é que, em alguns lugares, existe pressão para vender serviços extras. Limpeza de bicos injetores, limpeza de corpo de borboleta, troca antecipada de fluido de freio ou outros procedimentos que nem sempre são necessários naquele momento. Isso não significa que manutenção preventiva seja ruim. Pelo contrário, ela é essencial para a vida útil do carro. Mas o ideal é entender o motivo da recomendação antes de autorizar qualquer serviço. Pergunte qual peça está desgastada, peça para ver a condição do componente e solicite explicações claras. Outra prática inteligente é buscar uma segunda opinião quando o orçamento parecer exagerado. Um mecânico de confiança pode confirmar se o reparo realmente precisa ser feito agora. Agora vamos falar de um cuidado simples que muita gente ignora: limpar os terminais da bateria. Parece bobo, mas a corrosão nesses pontos é uma das causas mais comuns de problemas elétricos e falhas na partida. Mesmo um carro novo pode ter dificuldade para ligar se os terminais estiverem cobertos de sujeira branca ou crostas de corrosão. Em oficinas, já vi carros que não davam partida sendo resolvidos com apenas 10 minutos de limpeza e uma escova de arame. Uma cliente quase gastou R$ 900 trocando o motor de arranque, quando o problema era só a bateria corroída. O procedimento é simples. A cada 3 ou 4 meses, abra o capô e verifique os terminais. Se houver sujeira ou corrosão, use uma mistura de bicarbonato de sódio e água ou um limpador de terminais específico. Depois, passe um pouco de graxa dielétrica ou spray protetor para impedir que a corrosão volte. E atenção, antes de desconectar os cabos, confira códigos de rádio e ajustes de memória do carro, porque alguns modelos perdem essas configurações. Um cuidado simples como esse pode salvar seu motor e seus eletrônicos. Agora vamos falar de um hábito que muita gente ignora ao estacionar o carro: usar o freio de estacionamento, o famoso e-brake. Muitos acham que só colocar no P da transmissão já basta, mas isso pode causar danos caros e desnecessários. Dentro da transmissão existem pequenas travas metálicas que seguram o carro parado quando você engata o P. Elas não foram feitas para suportar todo o peso do carro sozinhas.
Se você estaciona em uma ladeira sem acionar o e-brake, essas travas acabam segurando várias toneladas por conta própria. Com o tempo, isso pode quebrar o mecanismo, resultando em uma desmontagem da transmissão que facilmente passa de R$ 2.500 a R$ 3.000. A forma correta de estacionar é simples. Primeiro acione o freio de estacionamento, depois engate a marcha P. Isso protege a transmissão e garante que o carro fique seguro em qualquer inclinação, seja subida, descida ou estrada plana. Um cuidado simples que evita dores de cabeça e gastos enormes. Agora que você já conhece 17 truques brutais, mas comprovados, para prolongar a vida do seu carro, você está muito à frente do motorista médio. Mas ainda tem um detalhe crucial: saber identificar os golpes que estão escondidos bem na sua frente, aqueles serviços desnecessários que parecem urgentes, mas só vão esvaziar seu bolso. Se você aplicar tudo o que aprendeu aqui e ainda souber separar o que é realmente necessário do que é vendida como urgente por conveniência, seu carro vai durar muito mais e você vai economizar uma boa grana em reparos desnecessários. Quer continuar aprendendo? Veja o próximo vídeo. Certeza que ele também vai te ajudar a cuidar melhor do seu carro e evitar gastos bobos.